E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é Didier para mais um vídeo arrasante. E pelo tema vai ser mais do que um arraso esse vídeo de hoje, né? Didier, e aí como é que eu faço para fazer uma redação de um tema que eu nunca vi na vida, eu não sei nada do tema, eu nem sequer li algo a respeito dele, ou sei pouco, ou não sei absolutamente nada a respeito daquela discussão. Como é que eu faço? Tô na prova lá, tô nervoso, tô ansioso, ansiosa e as palavras não vêm, as ideias não vêm. Calma, respira fundo, sabe? Levanta essa cabeça linda e vamos embora arrasar. Quando eu era estudante de pré-vestibular, eu passei por situações parecidas, né? Eu lembro que no início da minha prática redacional, uns anos atrás, tinha temas que eram dados em sala de aula que eu não entendia. Eu não conseguia compreender. Meu Deus, que tema é esse? Como é que eu faço? E boa parte deles já vinha com textos de apoio, mesmo assim ficava meio complicado. Outros não vinham, então ficava mais complicado ainda, né? Na internet eu ia buscar algumas dicas de temas para tentar entender, né? Meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer essas temáticas que são aparentemente tão difíceis, tão complexas? Vou lhe dar hoje o caminho das pedras, com dicas incríveis para você arrasar, seja o tema do concurso público ou também do próprio vestibular, que tem, obviamente, a redação dissertativa argumentativa, tá? Inclusive, tem vídeo no canal sobre isso, tá? Texto dissertativo argumentativo, um vídeo bem bacana, publicado há pouco tempo. Passa lá no canal, busca lá na seção e vai lá assistir esse vídeo maravilhoso também. Voltando, como é que eu faço, Didier, para fazer qualquer tema redacional, desde aqueles dos mais simples, né, aos mais complexos? É preciso primeiro entender o que é o tema. Quando o vestibular nos dá um tema ou concurso público, ele quer fazer uma coisa conosco, bem simplória: testar o nosso nível de atualidade, ou seja, ele quer perceber se nós, candidatos, estamos inseridos numa discussão atual, se conseguimos muito mais do que argumentar, do que fazer conclusões maravilhosas, introduções incríveis. O vestibular quer saber se nós somos capazes de estar antenado com o mundo. Será que eu estou sabendo das coisas? Claro, a gente está no mundo de tecnologia, então tem muita informação a todo momento, mas se a gente souber o básico, o essencial dessa atualidade, já é o começo. Então o tema do vestibular, ele é do concurso público, obviamente, ele é o norteador dessa temporalidade. Se eu sei do meu momento histórico e consigo fazer uma concatenação entre passado e presente, bacana, essa é a ideia. Mas o que ninguém lhe conta é o seguinte, que esse tema ele tem uma estrutura que a própria banca dá pra gente e a gente passa despercebido por ela e acaba não prestando atenção. A gente pega o tema lá, como rolou em 2018, manipulação do controle dos usuários, que era um tema gigantesco, né? Que quando a gente viu na época, deu aquele choque. Meu Deus, que tema grande, que tema é esse? Palavras muito grandes, né? Palavras complexas. Como é que eu faria esse texto? Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre o tema do ano passado, do Enem, sobre o cinema, né? Que foi um susto para muita gente. Tem até um texto meu maravilhoso, que eu fiz também no Enem do ano passado, tá no meu Instagram, Diogo_Didier, passa lá para dar uma conferida. Tanto o tema de 2018 quanto do ano passado eram temas que, apesar de fáceis, a construção frasal dava aquele susto, né? Democratização do cinema, do acesso ao cinema no Brasil. Lembre-se que o tema ele é dividido em 3 partes. Você vai aprender isso hoje para não esquecer nunca mais. É preciso decodificar esse tema. Ao ler a frase temática lá, veja o que cada palavra quer dizer, se é uma afirmação ou se é uma interrogação. Esse é o primeiro passo a ser analisado. Quando você faz isso, a própria frase, seja ela afirmativa ou não, vai lhe dar os subsídios para entender esse tema. Didier, ainda assim eu não consegui. Tem um segundo tópico, e esse tópico, para ser mais exato, é mais específico para quem vai fazer Enem, porque concurso público é um pouco mais limitado, né, na questão da temática textual. Nas provas do Enem, eu tenho lá infográficos. Esses infográficos, que são as imagens que o próprio Enem nos dá para fazer alusão à temática, não estão lá à toa, lembra disso. Tudo que está lá compõe um somatório para te ajudar a entender a própria prova de redação. Qual é o que o tema quer que você fale, né? Então, ou seja, em muitos casos, por exemplo, as imagens ajudam bem mais do que os textos motivadores. Eu lembro de um Enem, para ser mais exato, que foi o de 2014, sobre surdez, né, que foi um tema também inesperado para muita gente.
Esse tema sobre surdez, na época, muitas pessoas conseguiram fazer a redação bem melhor graças aos infográficos do que propriamente o tema, a frase temática e os textos motivadores. Então, sim, se você é capaz, por exemplo, de fazer uma comparação, né, uma analogia e somar as imagens com a frase temática, você consegue matar esse tema facilmente, porque muitas imagens falam bem mais do que as palavras dos textos em si. O terceiro tópico, tão importante quanto, são, obviamente, os textos motivadores. A ideia lá já é bem clara, né? Ou a frase, texto motivador, é para nos motivar a entender esse tema. Claro que tem o risco daqueles alunos que não praticam muito, não leem, né? Ou que dá uma desperta no vestibular, de chegar nesses textos motivadores e se apropriar de pedaços ou até parágrafos inteiros, colocar na redação. E esse tipo de prática, como já sabemos, é não só proibido, como pode tirar pontos valiosos seus. Mas o vestibular não vai te impedir em nenhum momento de você parafrasear esses textos. Ou seja, você pegar os textos motivadores ou trechos desses textos e tentar reconstruí-los na sua redação com suas palavras, com o seu jeitinho, mas mantendo a essência. E isso é bacana porque a chance de você fugir do tema praticamente é zero, porque você vai estar do início ao fim ligado a esse tema, né, com trechos dos textos motivadores reconstruídos. E também, obviamente, a ideia é de você até enriquecer a redação e buscar elementos dos textos motivadores para manter no tema e garantir uma pontuação bacana ali, né? Agora, só lembrando, para parafrasear, tem que ter uma prática redacional, tem que ter uma habilidade com o texto. E eu costumo dizer aos alunos o seguinte, só use esse recurso da paráfrase em última instância. Por exemplo, estou lá no tema do vestibular do concurso público e a frase em si eu não consegui decodificar as palavras. Ou as imagens não ficaram muito claras para mim, ou no caso do concurso público, que é mais comum, não vieram imagens para me dar uma luz. Só tem os textos motivadores. Então, nesse último caso, você pega esses textos e sim, reconstrói eles ao longo da dissertação e garante a pontuação na redação para não zerar, né? Para não sair em branco, porque praticamente é um absurdo você pegar a prova de redação e deixar ela em branco por não entender a proposta em si, tá? Então tá aí o caminho das pedras, tenta analisar com calma o tema. Outra coisa importantíssima antes de fechar esse vídeo, quando você pegar esse tema que você, eita meu Deus, não estou entendendo, ele é muito complexo, primeiro lê esse tema uma vez, passado o susto, tente reler com calma. A bronca de muitos alunos, né? O problema de muitos de nós candidatos, é que a gente vê o tema, fica impactado e trava, nem se permite uma releitura, né? Acaba ficando travado e o pior, vê o tema lá, eita, não entendi, passa adiante, vai para outra prova, vai fazer, sei lá, matemática ou outra disciplina e quando volta tá com a mesma trava do primeiro contato com o tema. Então, lê o tema com calma a primeira vez, recebeu aquele choque inicial, massa, esquece o tema lá e vai reler toda a proposta, texto motivador, imagem, o próprio tema em si e vai correlacionando tudo que uma hora a luz chega aí. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, foi muito massa falar sobre isso, eu adoro falar de tema de redação. Se quiser mais sugestões, deixa aqui nos comentários que a gente vai atender com o maior prazer, tá? E lembre-se, pegou o tema, não se assuste, é só um tema, você consegue fazer. Pode ser que no início dê aquele medinho, mas com calma, respira fundo, segue essas dicas e arrasa no vestibular, porque já sabe, né? Se não for para arrasar, é melhor nem sair de casa. Cheiro!